Glória a Deus, amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar e agradecer ao nosso Deus por essa quinta-feira, amém. Agradecer a Deus por essa quinta-feira, primeiro culto da família do ano de 2021, né? Que privilégio, que honra a gente poder estar aqui reunido nessa sala de vídeo através da internet, através do Facebook, para poder receber a palavra de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa receber uma palavra de encorajamento para esse ano de 2021. Passamos pelo ano de 2020, tivemos muitas provações, tivemos algumas dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor e eu quero louvar e agradecer pela vida de cada um de nós que está aqui nessa quinta-feira, amém? Então, que você se sinta aí abençoado, guardado por Deus, que o Espírito Santo que habita no teu coração, no meu coração, abra a tua mente, abra a minha mente, abra os nossos corações, para que a gente possa ouvir, entender e viver a palavra de Deus nas nossas vidas, amém? Eu quero iniciar fazendo uma oração e também já te convidar, né, se você quiser deixar registrado ali durante a transmissão do culto, se você tem algum pedido de oração, se você quer deixar ali algum recadinho que você possa se sentir à vontade, deixa ali escrito para a gente vai estar lendo daqui a pouquinho. E eu quero convidar você que pode, né, a fechar os seus olhos aí onde você está. Não sei se você vai conseguir assistir essa transmissão ao vivo conosco. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro do ano de 2021, né? São 8 horas e 2 minutos. Mas se caso você não puder assistir ao vivo conosco, você vai poder ouvir depois essa mensagem. E esse é um meio, né, que a tecnologia traz hoje, que são os vídeos, as gravações, quanto conteúdo, quanta coisa boa de Deus que hoje eu e você temos acesso, amém? Então, se você tiver essa possibilidade, feche seus olhos, nós vamos orar, vamos ler a palavra de Deus e eu também vou receber aquilo que o Espírito Santo quer ministrar sobre a minha vida e eu creio em nome de Jesus que ele também vai falar ao teu coração, porque o nosso Deus, ele é onipresente, ele está aqui comigo, ele está aí com você e ele quer fazer muitas coisas sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por essa quinta-feira. Obrigada por esse início de ano. Obrigada, Senhor, por esse primeiro culto, Senhor, de quinta-feira, Senhor, culto da família. Obrigada por termos o privilégio de podermos nos reunir, Paizinho querido, assistindo, Paizinho querido, a transmissão do culto. A Deus querido, queremos te agradecer porque nos domingos pela manhã podemos nos reunir presencialmente lá na igreja. E a Deus querido, toma conta de cada ato, Senhor Deus querido, desse momento que estamos aqui para ouvir a tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, Senhor Deus querido, que haja transformação nas nossas vidas, Paizinho querido, ao ouvirmos a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, se há algo, Paizinho querido, na nossa mente, no nosso coração, que nos impede de entender a tua palavra, Pai, eu te peço agora que o Senhor possa dissipar, Deus. Em nome de Jesus, envia anjos, Paizinho querido, guerreando, Senhor Deus amado, a favor das nossas vidas, Paizinho querido, e para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ouvir, entender e praticar a tua palavra. Muito obrigada pelo teu amor, o teu cuidado, muito obrigada por esse ano, muito obrigada por esse primeiro culto, Paizinho querido. E a Deus, nós entregamos esse ano de 2021 a Ti, Pai. Fica conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu já deixei ali a referência do texto que nós vamos ler um texto lá no Evangelho de João, no capítulo 6. E eu estava assim conversando com o Senhor essa semana e há poucos minutos atrás, assim, ainda eu estava em dúvida assim de um texto, né? E eu falei assim, Deus, João, ele tem uma referência, né, de ser o evangelho do amor, a forma como ele transmite, como é escrito. E eu creio que para ser o primeiro culto do ano, assim, é tão bom quando a gente recebe algo, né? Se das pessoas, quando a gente recebe um gesto de amor, de carinho, já é bom. Pensa de Deus receber uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, e essa palavra ela vem de encontro para a minha vida, ela vem de encontro para a tua vida que está aí ouvindo também. E aí, enquanto você se organiza para abrir a tua Bíblia, lá em João, no capítulo 6, a gente vai ler do 1 ao 14, eu já quero aproveitar para deixar alguns recadinhos para você aqui. Os dízimos e as ofertas,
a gente tem na transmissão do culto passado. Depois, ao final desse culto, a gente vai copiar e deixar colado para você aqui nos comentários, né, para que você possa estar devolvendo o seu dízimo, se você quer entregar sua oferta. Depois você pode mandar uma mensagem no privado para que a gente passe para nossa tesoureira, né, informando que você fez, se você entregou como uma oferta, para que a gente possa direcionar como oferta, se for como dízimo, né, para que a gente direcione também de uma forma correta, e avisar os irmãos que todos os meses, no segundo domingo, a gente faz o culto de Santa Ceia. E aí eu estava conversando com a pastora Sedônia hoje, e também por uma razão que o objetivo da Santa Ceia é para que a gente possa se reunir como igreja. A gente ainda tem uma limitação física, né, devido aos decretos que acontecem na nossa cidade, mas nós temos algumas pessoas que estão viajando ainda. Então, nós decidimos que o culto de Santa Ceia vai ficar para o domingo, dia 17. Seria agora nesse domingo, né, dia 10, mas aí até eu já mandei um recadinho para os irmãos, para que a gente possa avisar nas redes sociais também. E se você está ouvindo, está assistindo agora essa mensagem, que você possa se organizar, se preparar. No domingo, dia 17 de janeiro, nós vamos fazer a primeira Santa Ceia desse ano, né? Vai ser às 10 da manhã, presencialmente lá na igreja, e vai ter a transmissão aqui pela internet também, para que você possa participar conosco. Aí você já pode deixar organizado o seu pão, o seu suco de uva, para que a gente esteja ceando juntos, né? Mesmo que seja para aqueles que não puderem estar presencialmente, que possa ser via transmissão pelo Facebook também. Amém? Então, para você que já localizou o texto lá no Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos iniciar essa leitura. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto lá em João, a partir do versículo 1 do capítulo 6. A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra. Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Paizinho querido. Ó Deus amado, que o Senhor possa revelar, Senhor Deus querido, através do teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor, através desta palavra. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a leitura da multiplicação dos peixes, né, e dos pães, ela é uma leitura, assim, até, eu diria para os irmãos, que comum. A gente ouve muitas pregações sobre ela. E eu creio que, assim como a palavra de Deus diz que ela é viva e ela se renova, eu creio que Deus tem algo novo para nós nesse ano de 2021. E ali antes de iniciar o culto, eu estava orando, né, conversando com Deus, e comecei a entender e a enxergar algumas coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração,
e que por vezes, né, no decorrer da nossa caminhada, do nosso dia a dia, a gente passa despercebido. Às vezes a gente tá tão acostumado com alguma rotina, com alguns processos, seja do trabalho, ou mesmo das nossas atividades na igreja, com as coisas que a gente tem na nossa casa, que pode ser que alguma coisa passe despercebido e o Espírito Santo ele quer nos alertar nessa noite para que a gente possa, nesse ano de 2021, viver de uma forma com a nossa fé dependente de Deus, mas uma fé madura, uma fé que vai trazer frutos, uma fé que vai alcançar pessoas. E a palavra de Deus também diz, né, que nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos e que nós possamos dar frutos do Espírito Santo para que as pessoas entendam, enxerguem e queiram conhecer um pouco mais, queiram viver o que é o plano de salvação de Jesus Cristo, amém? E ali nessa leitura da multiplicação dos pães e dos peixes, eu comecei a perceber algumas coisas que o Espírito Santo mostrou para mim, quando ele fala ali que uma grande multidão, né, tinha visto os sinais que Jesus curava. Então, nos textos anteriores ali, ele vai estar falando sobre a missão dele, ele curou um paralítico, e Jesus começou a se revelar para aquele povo naquele tempo, e através de muitos milagres. Então, era natural que as pessoas tivessem um interesse, né, para ir atrás de Jesus, para receber alguma coisa. Então, porque muitas vezes, né, nós temos essa oportunidade de caminhar com Jesus e receber os milagres dele. Então, ali as pessoas, de uma forma grandiosa, numerosa, porque ali para frente depois vai falar, né, que quando Jesus pediu para eles se assentarem para comer, só de homens eram cerca de 5.000. E historicamente, nos estudos, a gente sabe que quando faz essa referência, existiam ainda mais mulheres e crianças que não entravam naquela contabilização ali que estava escrita. Então era muita gente, né? 5.000 pessoas hoje, ele dá para a gente considerar um estádio pequeno de futebol, mas, né, um lugar pequeno ali, mas que cabem muitas pessoas. Então as pessoas viam os milagres de Jesus e elas começaram a correr atrás, porque elas queriam, né, elas estavam se agradando daquilo, elas estavam vendo como as coisas aconteciam e que ele podia, né, fazer um cego enxergar, o surdo podia voltar a ouvir, o coxo o paralítico podia voltar a andar. Então, assim, as pessoas queriam viver esse mover de Jesus. E assim é nos dias de hoje, né? Isso eu traria para a nossa realidade hoje como igreja. Nós temos muitas pessoas que ouvem, sim, dos milagres de Jesus e elas vão atrás, elas querem conhecer, elas querem saber, ou às vezes elas têm uma certa dificuldade, têm um problema que elas querem que Jesus possa trazer o milagre para a vida delas. E aí, quando Jesus viu toda aquela multidão, ele também sabia que aquela multidão, naquele momento, precisava de um alimento. E era um alimento físico, porque já estava o passar do dia, né? A multidão acompanhando, então as pessoas também precisavam comer. E ali, naquele momento, ele chamou Felipe para testar um pouco Felipe, porque Jesus já sabia que queria fazer um milagre da multiplicação. Mas Felipe, ele teve os olhos naturais ali para falar para Jesus que, olha, Jesus, nem que se a gente tivesse hoje X mil reais em dinheiro para comprar os pães, mesmo assim daria um pedacinho pequeno para cada um. E talvez existisse até a dificuldade de achar uma padaria que tivesse aquela quantidade de pães numa pronta entrega. Isso normalmente, uma quantidade grande, a gente tem que fazer uma encomenda antecipada para que as pessoas se preparem e façam. Então, ali Jesus testando nessa questão de Filipe para saber como que eles iriam alimentar aquelas pessoas que estavam correndo para Jesus, André, que era, né, um dos discípulos também, veio e falou para Jesus: olha, tem um rapaz ali, tem um jovenzinho que ele tem, né, 5 pães e 2 peixes, mas isso alimentaria todo esse povo? E aí o Espírito Santo falou para mim assim: Ana, quando você está caminhando nessa multidão, quando você está caminhando com esse povo que quer ver Jesus, que quer saber das histórias de Jesus, saber dos milagres de Jesus, você pode ser como o Felipe ou você pode ser como o André. Felipe, ele viu ali uma situação natural, que mesmo que se tivesse um dinheiro, talvez nem tivesse um espaço físico para proporcionar todos os pães para aquelas pessoas. Mas André era diferente. André viu que dentro daquela possibilidade ele já tinha um pouco mais, talvez, da intimidade espiritual de estar vivendo os milagres de Jesus.
André falou assim: olha, tem um rapaz, ele tem ali 5 pães e 2 peixinhos, né? Como quem diz, e daí, Jesus? Desse pouco o Senhor pode transformar em muito? Então ali o Espírito Santo começou a falar comigo que o nosso pouco que veio lá do ano de 2020, esse pouco que chegou com nós até aqui hoje, é aquilo que o Senhor quer multiplicar para esse ano de 2021. Muitas vezes pode ser a nossa pouca dedicação no tempo para a leitura da palavra, mas é melhor a gente começar com um pouco para que Deus transforme no muito. É o nosso pouco jejum que Deus quer transformar no muito nesse ano. É o nosso pouco tempo de oração que Deus quer transformar no muito durante esse ano de 2021. Então, o que que você tem de pouco aí que você quer colocar para Jesus? E aí, é, um fato lindo, assim, quando eu estava ali orando e o Senhor falou comigo, que Jesus, né, fez o pessoal se assentar e pegou os pães, né? Aí ele vai consagrar e vai pedir para entregar os pães e os peixes. Aí eu imagino aquele jovem que está ali, que foi um instrumento. Dentro de todo desse caminhar com Deus, né, de toda essa possibilidade que nós temos de ser instrumentos, aquele jovem, de alguma forma, ele era uma pessoa preparada, porque ele saiu atrás para caminhar Jesus, né, para saber de Jesus, para ver os milagres, ele estava junto com a multidão. Mas aquele jovenzinho, ele se preparou para ir para essa caminhada. Ele tinha um alimento. Ele sabia que durante o percurso dele ali, ele poderia se saciar, ele teria o que comer, que se nutrir, para continuar caminhando por mais tempo, né? Olhando as maravilhas do que Jesus estava fazendo, ouvindo as maravilhas do que Jesus falava. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração assim, Ana, você também pode ser esse instrumento no meio do povo de Deus. E você que está ouvindo essa mensagem agora, se você quiser, você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para que ele possa alimentar uma multidão, para que ele possa transformar os nossos 5 pães e 2 peixinhos em algo que alimente muitas vidas, muitas pessoas. Mas isso depende do quê? Que eu e você venhamos a nos preparar. E quando a gente fala de coisas espirituais, o que que é o nosso preparar espiritual? É a gente aprender. A palavra do Senhor diz, né, lá no Salmo 1, que bendito é aquele, né, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? A palavra do Senhor para aqueles que o amam, né, seguem os seus mandamentos. Então, isso é o que o Senhor quer fazer. É esse alimento que Ele quer que a gente esteja sempre preparado todos os dias para que no momento que a multidão estiver ali e tiver fome e não tiver uma padaria aberta para ir comprar aquele monte de pães, sejamos nós os instrumentos para que ele venha fazer a multiplicação na vida das pessoas. Aqui eu não estou falando de um alimento físico, eu estou falando de um alimento espiritual. E por que o alimento espiritual? Nós passamos um ano de 2020 que foi com bastante dificuldade, 2021 também entra ainda com boa parte daquilo que veio acontecendo do ano passado para cá. Nós estamos vivendo um tempo, eu jamais passou na minha cabeça, eu imaginei, eu sequer parei para um dia cogitar que teríamos uma pandemia, viveríamos uma situação que por horas ia pedir um isolamento, situação onde muitas pessoas morreriam. Eu nunca parei para pensar, imaginar, ouvir falar de outras pandemias, mas nunca parei para. E hoje nós estamos vivendo isso. Então, são dias difíceis. São dias que hoje a gente tem o trabalho, amanhã a gente não sabe se vai ter. Hoje a gente está bem de saúde, amanhã a gente não sabe se vai estar. Então, nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida para que o momento em que nós precisarmos viver no dia de amanhã, a gente possa ter esse alimento para nós e possamos ser os instrumentos para Deus alimentar outras pessoas. Ou seja, se eu e você buscarmos, eu não estou falando aqui, irmãos, de uma quantidade. Eu estou falando com você daquilo que a gente precisa começar. E Deus vai acrescentando. Eu preciso começar nesse ano de 2021, ler mais a palavra, fazer um devocional, preciso orar mais, jejuar mais. O que que é esse mais? Se você fez 2 vezes no ano passado, você concorda comigo? Se você fizer 4 vezes esse ano, você já está fazendo o dobro do que você fez ano passado? Então, assim, ó, quanto mais nós vamos fazendo, mais nós vamos nos disciplinando para fazer.
Eu estava fazendo prestando atenção, assim, como foram esses 15 anos que eu tenho de caminhada cristã, como eram algumas coisas lá no início e como elas estão hoje. Então, muitas coisas melhoraram, algumas às vezes no decorrer do caminho a gente deixa adormecer. E o bom da palavra de Deus, o bom de ter o Espírito Santo como nosso verdadeiro amigo, é que ele está aqui para chacoalhar a gente para esse ano de 2021 e nos encorajar a não ficarmos dormindo em nenhum dos pontos da nossa vida, para que a gente possa ser sempre o quê? Esse instrumento, assim como esse jovem, ele saiu de casa para caminhar, para ouvir Jesus, para estar com Jesus, para estar lá no meio da multidão, mas ele foi preparado. E Jesus, ele quer que eu e você estejamos preparados. Ele quer que eu e você possamos ler, meditar na palavra dele, que nós possamos estar nos consagrando num jejum, na oração. Por quê? Porque aí nós ficamos suscetíveis a ouvir mais o Espírito Santo, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, o ano de 2020 a gente viu como foi um ano que para as pessoas foi difícil, né, se isolarem, ficarem sozinhas. Quantas pessoas falando da depressão, quantas pessoas com a dificuldade de ficar sem ter um relacionamento, a convivência com as outras pessoas. E nessas horas, e a gente teve que aprender a mergulhar nessa tecnologia, né? Que é onde hoje eu e você estamos falando da palavra de Deus, que é através da internet, para que a gente possa se sentir participante uns com os outros. Então, como nós temos essa responsabilidade de nos alimentarmos, nos prepararmos para estar caminhando com Cristo? Para que na hora que chegar essa multidão, essas pessoas que o Senhor tem para colocar nas nossas vidas nesse ano de 2021, eu e você possamos ser os instrumentos para falar, ó, Senhor, tá aqui, ó. Eu tô com os 5 pãezinhos, tô com os 2 peixes, então vamos abençoar, vamos multiplicar. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida espiritual, Deus vai trazer para executar no mundo natural. Basta eu e você estarmos dispostos, estarmos preparados. Assim como esse jovem se preparou para sair caminhar com Jesus. Ele sabia que precisava do alimento. E o alimento que eu e você precisamos é a palavra de Deus. O alimento que eu e você precisamos é a palavra de Deus. E ela vai ser fortalecida nas nossas vidas quando nós orarmos, quando nós jejuarmos e quando nós começarmos a praticar. É fácil? Claro que não. Mas é uma decisão. E quando a gente decide, a gente começa. E a gente vai vencendo passo a passo. Aí a gente olha assim e fala: poxa, uma decisão que eu tomei há 15 anos atrás, olha como reflete hoje. Olha quantas coisas boas. Porque nós somos, como ser humano, muitas vezes imediatista, né? Então eu tenho uma situação na minha vida particular que eu olho e falo assim: ai, não dá para aguentar, tá difícil. Ah, fulano não muda. Fulano não quer ter outra atitude. Ai, o fulano. E aí parece que aquilo, sabe? Aí quando eu vejo eu comigo mesma ali, já tô quase externando uma murmuração por não querer aguentar uma situação. Aí eu falo, peraí. Aí eu olho o decorrer de X anos e falo, era assim, olha como que tá hoje. Aí a gente muda o foco e a gente começa a entender quão gratos a gente precisa ser. E realmente, vocês já receberam aquele post que fala: ah, você quer ser feliz ou quer ter razão? Hoje você decide como vai ser o seu dia. Se você iniciar sorrindo, falando coisas boas. Assim é a nossa vida no dia a dia. Nós vamos decidir. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Então eu e você vamos decidir a cada dia como a gente vai. Ah, é fácil todos os dias? Claro que não é fácil. A gente não vive essa vida de rede social que tudo é postado, bonitinho, não. A gente vive a vida real. A vida real, ela tem problemas, ela tem alegrias, ela tem momentos que a gente passa por algumas dores, algumas perdas, mas tem momentos que a gente passa muito bem também, né? Pessoas que a gente perde, mas também existem pessoas que nascem nas nossas famílias. Então, assim, Deus, ele é perfeito no plano todo dele. E eu e você só precisamos nos dispor a estar como esse jovem que queria caminhar com Jesus. Então, essa palavra é para você, que você decidiu que você quer caminhar com Jesus, você quer ver e viver os milagres de Jesus na tua vida. Então, faça como esse jovem. Já saia preparado, né? Já saia com os seus peixinhos, com os seus pãezinhos, porque ali na esquina, no supermercado, na faculdade, no trabalho, seja onde for, seja até numa conversa aqui online, Deus pode precisar de você e você vai estar pronto
para ser um instrumento de Deus para alimentar a vida de outras pessoas. As pessoas precisam de Jesus nesse ano de 2021 e assim como elas precisavam nos outros dias. Mas talvez em 2020 elas não tiveram força ou não tiveram a possibilidade de tomar essa decisão e Deus está dando esse privilégio nesse ano de 2021 para que eu e você sejamos esses instrumentos para alcançar a vida dessas pessoas, para que elas venham a receber o milagre. Ali eles precisavam se alimentar porque eles queriam continuar caminhando com Jesus. Eles queriam continuar ouvindo e vendo os milagres. E olha que privilégio que o Espírito Santo de Deus dá para mim e para você, né? Sermos pessoas que podemos nos preparar, recebendo sempre o alimento que é a palavra do Senhor, para que ele possa fazer com que pessoas continuem caminhando com ele. Olha que privilégio. E tem um texto na Bíblia que diz, né, que nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes de Cristo aqui na Terra. O que muitas vezes acontece, e eu digo isso por mim, a gente dá muito ouvido, dá muita atenção para aquela voz que vem sempre do acusador. Mas você fez isso, Ana. Você não é perfeita. Olha a forma como você está falando isso. Ana, não sei o quê. Então, assim, e aí, uma das coisas, eu até tive há uns dias atrás, a gente estava numa reunião familiar, e eu até expressei, né, assim, eu falei assim, tá repreendido, em nome de Jesus, sai daqui, espírito acusador. Porque as pessoas, às vezes, né, preferem ser um instrumento para trazer uma má notícia, para trazer algo lá do passado, para ficar recriminando, e eu diria para você, assim, que eu não vivo mais lá no meu passado. Eu vivo hoje numa caminhada com Cristo. E a nossa caminhada com Cristo, queridos, né? Lembra que a Cristo veio para os doentes, né? Os doentes da alma, aqueles que querem buscar a cura, a salvação. E essa cura, essa salvação, gente, o tratamento, ele é diário. Ele vai ser daqui até o dia que o Senhor vir nos buscar ou que ele cortar o nosso fio da existência. Então, não vamos ficar exigindo uma perfeição humana que não existe. Mas vamos pedir para o Senhor um olhar de amor e de misericórdia sobre a vida das pessoas. E uma das coisas que eu creio que o Espírito Santo ele vai ministrar sobre as nossas vidas esse ano, porque a gente também não pode ser aquela pessoa assim, bobinha, tudo amém, amém, tudo. Não. Deus ele nos chamou para sermos prudentes. E o Espírito Santo de Deus nesse ano de 2021 vai nos ensinar a sermos prudentes, saber com quem que a gente fala as coisas, com quem que nós compartilhamos os nossos sonhos, com quem que nós compartilhamos as nossas vitórias, porque tem estratégias para que a gente possa vencer uma guerra que a gente não pode sair contando por aí. Então você acalma o teu coração, que nesse ano de 2021, o Espírito Santo de Deus, que mora no meu coração, que mora no teu coração, ele vai dar esse discernimento. A palavra do Senhor diz que sabedoria a gente pode pedir que ele, ó, ele derrama, ele dá. Então, basta eu e você estarmos como esse jovem que foi lá, queria ver Jesus, caminhar com Jesus, e ele estava se alimentando, ele era preparado. Então, eu e você já sabemos quais são as ferramentas para estarmos preparados para essa caminhada com Cristo. Amém? Então, para que a gente possa finalizar essa mensagem, né, do primeiro culto da família do ano de 2021, Jesus pediu para o pessoal, né, para o povo se assentar, e Jesus multiplicou os pães, ele consagrou, ele distribuiu igualmente, todos comeram que se fartaram e sobrou, né? Jesus caminhava com 12 discípulos, e quando a gente lê aquele versículo que no 13, e a partir do B, da parte B do 12, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então, dos instrumentos, daquilo que eu e você estamos saindo munidos para sermos instrumentos para Jesus, nada vai se perder, nada vai sobrar, nada Jesus vai deixar caído por aí. Não, ele vai usar tudo aquilo que eu e você estamos consagrando a ele, tudo aquilo que eu e você estamos nos preparando para ser esses instrumentos, assim como esse jovem foi. E ele não sabia que ele ia ser chamado lá no meio do povo para alimentar toda aquela multidão. Mas ele já era um menino preparado. Ele sabia que para sair para uma caminhada, ele precisava levar com ele o alimento. E é assim que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida para esse ano de 2021. E nada daquilo que Deus fizer através das nossas vidas vai se perder. É a palavra do Senhor que está dizendo aqui, ó. Recolhei os pedaços do que sobrou para que nada se perca. No 13 diz assim: assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. 12 cestos.
Então, muitas pregações que a gente ouve, né? Os pastores, as pessoas que ministram a palavra, falam ali, né? 12 cestos comparados, né, aos 12 discípulos. Ou seja, o que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração? Ali naquele contexto eram os 12 discípulos e cada discípulo recolheu um cesto, farto ainda daquilo que sobrou das bênçãos do que Jesus compartilhou daquele alimento. Ou seja, para cada um de nós que está trabalhando com Jesus, que somos discípulos de Jesus, ele tem esse cesto preparado para que a gente ajude, ó, para que nada se perca daquilo que ele está fazendo na vida das pessoas, para que eu e você possamos juntar tudo aquilo que nós precisamos para alimentar outras pessoas. Deus está fazendo isso na vida de cada um de nós que decidimos seguir Jesus. Cada um de nós que decidiu ser discípulo de Cristo, aprender os mandamentos de Cristo e a viver os mandamentos de Cristo. Amém? Então, e no 14 ele fala, né? Vendo, pois, os homens o sinal de que Jesus fizeram, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus, muitas vezes, ele pronunciou, né? Tem até uma passagem ali de Natanael e Filipe, quando Jesus vai a Jerusalém, que ele fala assim: ah, mas só porque eu falei, né? Só porque Jesus fez um milagre, reconheceu alguma coisa ali, mostrou alguma coisa de alguém que você crê, coisas muito maiores eu vou fazer. Então, Jesus não quer que a gente acredite nele só por causa do milagre. Ele quer que a gente acredite que Deus nos amou de tal maneira que entregou o Filho único, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Então, o maior ato de consumação de amor no mundo já foi feito. E eu e você temos o privilégio de poder usufruir desse amor. É livre, é para quem quer. Ele não é obrigatório, você não é obrigado a seguir Jesus, você não é obrigado a acreditar naquilo que eu falo, você não é obrigado a nada, você é livre para fazer a sua escolha. Mas se você fizer a tua escolha e pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre na tua mente, no teu coração, você vai entender essa palavra que está escrita na Bíblia. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence da salvação, e a nossa missão é pregar a palavra. Então, que nesse ano de 2021, eu e você possamos querer caminhar nessa multidão que quer estar com Jesus Cristo, que quer viver os milagres de Jesus Cristo, mas que nós possamos ser como aquele jovem que saiu preparado, que levou os pães, levou os peixes, e no momento em que Jesus precisa, ele chama aquele jovem e ele é um instrumento para abençoar a vida de tantas pessoas. Isso que o Senhor quer fazer através da minha vida e da tua vida. E aí, quando a gente fala de grande quantidade, fala dos milagres, às vezes a gente traz para uma visão natural achando que as grandes coisas de Deus precisa ser numa grande igreja, num grande espaço físico, envolvendo muitas pessoas. Não. Os frutos que o Espírito Santo quer fazer na minha e na tua vida começam dentro da nossa casa, começam aqui, ó, nos nossos arredores, com as pessoas mais próximas, nos lugares mais pertos. E aí Jesus vai alargando a nossa tenda e conforme o querer dele, o mover dele, ele vai nos levando a outros lugares, ele vai trazendo outras pessoas para serem alcançadas também. Mas que eu e você nesse ano de 2021 não venhamos a esmurecer, que a gente não venha a perder a vontade de caminhar na multidão. Assim como tem os ditados que o pessoal posta agora, saudade, né, minha filha, saudade, né, meu filho, de um ajuntamento. E que eu e você possamos ter essa saudade durante esse ano de 2021. Que nós possamos, ao dobrar os nossos joelhos, ao orarmos todos os dias, pedir para que o Senhor realmente nos livre dessa pandemia, agradecer por tudo que Ele tem feito até agora, que nós possamos ter um coração grato, que nós possamos querer continuar essa caminhada com Cristo, que nós possamos ter esse amor em querer nos reunir de novo como igreja, que nós possamos clamar isso para Jesus, que nós possamos colocar os levitas diante do Senhor para que eles não queiram deixar de adorar a Deus, que eles não queiram deixar de cantar para o Senhor, que as pessoas sintam essa sede, essa fome e que elas queiram estar conosco nessa caminhada junto a Jesus Cristo. Que você se sinta privilegiado, que você sinta esse amor de Deus por Ele ter te escolhido para ouvir essa palavra nessa noite, para que você se sinta preenchido pelo Espírito Santo de Deus a ser esse instrumento, a querer se alimentar. E aquilo que eu falei lá no início da ministração da palavra, não se prenda à quantidade. Ah, Ana, mas no ano de 2020 eu fiz uma vez. Glória a Deus que você fez uma vez e glória a Deus que você está aqui para poder fazer 2, 3 vezes esse ano.
Se fossem coisas fáceis, né, todo mundo faria e estaria todo mundo já, Jesus já podia voltar para buscar a terra inteira. E a gente sabe que essa caminhada não é fácil. A gente sabe que eu falo pro meu filho, eu falo, nós somos seres espirituais em corpos naturais. Então isso significa que a gente milita contra a carne, contra às vezes a enfermidade, às vezes um cansaço físico, às vezes uma sobrecarga de trabalho e muitas outras atividades que a gente precisa fazer, mas que você possa nesse ano de 2021 querer se alimentar do amor e da palavra de Deus e despejar para o Senhor o teu coração, para que ele venha te usar como um instrumento poderoso. E lembre que se você fez uma, se você fizer 2 vezes esse ano, já é o dobro do ano passado. Mas o importante é eu e você não desistirmos da caminhada com Cristo. É não desistirmos de ler a palavra e pedir para que o Espírito Santo interprete, revele e fale ao nosso coração. Porque assim, ó, quanto mais a gente se enche, é como um HD. A gente vai salvando, 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 salvando. Tem horas que a gente precisa, você vai lá rapidinho, você já sabe o nome do arquivo, procura e já usa. Mas tem horas, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, que eu preciso de um documento, aí você tem que abrir uma pasta, abre a outra, aí você acha que está salvo com aquele nome, não era, e aí você vai procurando arquivos, mas uma hora você acha, porque você sabe que estava salvo lá. Então, assim é a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus para dentro de você. Coloca a palavra, né? Ora, ora, jejua. Ah, Ana, mas não importa se você vai fazer isso uma vez na semana, uma vez no mês, mas faça. Se dispõe a fazer. Se encha da presença de Deus. Porque aí, na hora que eu e você menos esperamos, ele vai estar assim, ó, vamos estar diante daquele cenário que ele nos colocou, sejam das pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, não sei onde vai ser, mas eu sei que ele vai nos usar para que outras vidas possam ter vida, mas é aquela vida abundante, que aqui nessa terra a gente está de passagem, mas a gente tem uma alegria eterna, que é morar com Jesus Cristo. E que esse motivo, que essa razão seja suficiente para que a gente permaneça firme nesse ano de 2021. Amém? Se você tem o seu pedido de oração, você pode deixar escrito ali. A gente já deixou postado sobre as informações para os dízimos, para as ofertas. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo conosco, mandar um beijo grande no coração de cada um de vocês. Eu vi ali para mim aparece, né, a Rúbia, a Araceles, então, e cada um de vocês que estão assistindo e que porventura não apareceu aqui para mim o nome na transmissão, mas que você não sinta falta de eu falar o teu nome, mas que você sinta a alegria de saber que o Espírito Santo de Deus está aí contigo, que você está ouvindo a palavra do Senhor e que você é extremamente privilegiado e pode ser grato por ter o melhor amigo, o verdadeiro consolador aí com você. Amém? Nós vamos encerrar esse culto e mais uma vez eu lembro os irmãos, o culto de Santa Ceia, que seria neste domingo, dia 10, foi transferido para o domingo, dia 17 de janeiro, às 10 da manhã. Amém? No próximo domingo teremos o culto presencial, teremos o culto online, e para você que tem a disponibilidade, pode, né, não faz parte do grupo de risco e pode estar lá conosco na igreja, que você venha fazer parte desse momento de oração e momento da palavra no domingo às 10 da manhã. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, queremos te louvar, te agradecer pelo fôlego de vida, queremos te agradecer por esta quinta-feira, Senhor, do primeiro culto da família do ano de 2021, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio, pela graça, pelo amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nós somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, Senhor. Nós erramos, Paizinho querido, mas, Pai, o Senhor sabe que muitas vezes que erramos, o nosso intuito era acertar, Pai. Mas o Teu Espírito Santo tem liberdade sobre as nossas vidas, Pai, para moldar, para ajustar, Senhor, o nosso pensar, o nosso falar, Senhor Deus querido. Paizinho querido, porque a tua palavra diz, Senhor, que uma árvore se reconhece pelos frutos. Então, nos capacita, nos ajuda, Senhor, a termos os frutos do teu Espírito Santo. Assim como estavam lá todos eles, Pai, durante o período da celebração do Natal, nós colocamos lá na árvore, Paizinho querido, a mansidão, a paz, a longanimidade, a bondade, Senhor Deus querido, que o Senhor possa fazer isso nas nossas vidas, que nós possamos ser, assim como aquele jovem, Senhor, que levou os peixinhos e os pães, possamos estar nos preparando
a cada dia, Senhor Deus querido, e que nós possamos ter a alegria em ser instrumento nas tuas mãos. Muito obrigada, Senhor, por esse ano de 2021. Queremos, Pai, te agradecer. Tivemos pedidos de oração durante o dia lá no grupo das mulheres, Pai, pela cirurgia da sogra da Camila, Senhora filha da Nilza. E a Nilza já respondeu, Pai, que graças a Deus foi tudo bem. E, Paizinho querido, quantos pedidos de oração nós temos recebido, temos colocado durante a semana, durante os dias, Paizinho querido, assim como o vaso de oração lá na igreja, que o teu Espírito Santo visite a cada lar, a cada um de nós, Senhor Deus querido, e que aquilo que nós, Senhor, assim como aquela multidão, muitas vezes estamos buscando em Ti aquele milagre, aquela cura, Senhor Deus querido, que o Senhor possa nos dar nesse ano de 2021. Nós consagramos, Senhor Deus querido, as nossas vidas a Ti, a cada um dos nossos familiares. Te pedimos, Pai, estende as tuas mãos poderosas, Senhor Deus querido. Te suplico, Deus, livra, Pai, Senhor Deus, dessa enfermidade, dessa peste, Senhor, que está sobre a terra, Deus querido. E a Deus que nós possamos retornar, Senhor Deus querido, e com um coração, Deus, amoroso, um coração grato, Senhor Deus querido, de poder te adorar, de poder ir à igreja, Senhor Deus querido. Coloca esse amor, Senhor, essa saudade, esse carinho, coloca isso, Senhor, nos nossos motivos de oração, de clamor a Ti, Pai. Assim, Senhor, nós também colocamos a vida de cada um daqueles que precisam, Pai, da Tua cura, que precisam do toque do Teu Espírito Santo, seja através do milagre, seja através da medicina, Pai, mas que o Senhor esteja dispensando, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos enfermos, Paizinho querido, sobre aqueles que precisam de uma porta de trabalho, sobre aqueles que precisam da restauração de um relacionamento. Em nome de Jesus, nós te oramos, te agradecemos, Paizinho querido, fica conosco, nos dá um final de noite de quinta-feira abençoado e que no próximo domingo nós possamos estar reunidos como igreja para louvar e adorar o teu nome. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Tenha uma noite aí abençoada com o Espírito Santo de Deus.